apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Florianópolis. É um prazer estarmos aqui juntos novamente. E a vida nos traz sempre, diariamente, a todo momento, ela nos traz ensinamentos. Nós estivemos falando aqui em programas anteriores e a história se repete. As situações se repetem exatamente para ver se nós aprendemos as lições que o cotidiano nos dá. Estivemos falando a semana retrasada aqui com a doutora Mônica sobre a defesa da mulher, a violência em casa. Depois nós estivemos falando na semana passada sobre o exercício da paciência, né? E que o nosso irmão Jorge Antônio Ouro depois explanou muito bem a respeito. E as situações, quando parece que estão resolvidas, elas se mostram presentes de novo para que a gente verifique se nós estamos equilibrados, se nós estamos no exercício pleno da paciência, se nós estamos, especificamente nós estamos falando da paciência hoje, mas se nós estamos no exercício pleno da saúde, do equilíbrio, da tolerância, de uma série de coisas. Então, como eu tenho sempre dito aqui, e repetido muitas vezes, que quanto mais a gente repete, a gente acaba convencendo a nós próprios e também fazendo com que essa coisa martele na cabeça das pessoas. A gente acaba assimilando aquilo que nós precisamos assimilar. Então, as situações nos aparecem para que a gente possa verificar se nós estamos em condição de enfrentá-las e superá-las. Tá? Então, como vocês viram no início do nosso programa, nós hoje só cumprimentamos Florianópolis, porque infelizmente por um problema técnico não estamos falando para o Brasil e para o mundo hoje. Fazer o quê? Vamos falar com Florianópolis e com todo mundo por vibrações hoje. Antes de iniciar o nosso programa, eu quero divulgar já, nós vamos divulgar nas semanas subsequentes, nós vamos ter agora no próximo final do mês, de outubro, nós vamos ter o primeiro CONAPAC e o 11º SIMPAC. O que significa isso? Vai ser o primeiro Congresso e Simpósio Nacional de Parapsicologia Clínica do Sistema GRISA. Um programa, vai ser um congresso de vulto, com pessoas gabaritadíssimas. Começa o evento no dia 30 de outubro, sexta-feira, das 14 às 18, vai ter um pré-congresso que é interessante porque nós vamos estar proporcionando workshops dos palestrantes. Esse pré-congresso, até iniciar o congresso, vai ter alguns palestrantes que vão estar dando workshops sobre os temas que vão proferir depois as palestras. Então vai ser um evento de grande porte, vai ser aqui em Florianópolis, no Intercity, do dia 30 de outubro a 1º de novembro. E você que tem interesse em parapsicologia clínica, você pode contatar o IPAP, IPAPPI, com 2 P's, né? IPAP já falamos outras vezes, teve aqui o César Grisa, o professor Grisa também, o Pedro Antônio Grisa, e você pode escrever para ipap@ipap.com.br, com 2 P, IPAPPI, e se informar sobre esse evento que você não pode perder. Eu estarei lá também, dando um workshop sobre os fractais, a terapia dos fractais. Pois bem, um assunto que está em moda hoje, em voga no planeta, quando se fala muito de paz. Todo mundo fala de paz. Nós próprios já fizemos programas aqui sobre a paz e sobre a Pax. A paz é a paz dos homens e a Pax é a Pax do espírito, é a Pax mais elevada. Então isso é um estado de ser, né, vamos dizer. Mas para você exercitar a paz, para você trabalhar a paz, para você instalar a paz, você precisa conter a violência. E a violência,
é o tema de hoje do nosso programa, violência na espécie humana, é uma coisa natural, entre aspas, é uma coisa que a gente sempre tem ouvido falar desde os tempos da pré-história, desde os tempos lemurianos, desde os tempos atlantes. A gente viu civilizações e mais civilizações sucumbirem através de desentendimentos, todo desentendimento geralmente desencadeia em violência. Então, hoje, para a gente falar de violência sobre um aspecto natural, um aspecto físico, um aspecto terreno, nós convidamos aqui uma pessoa hipergraduada nisso. Ele já esteve aqui em outras oportunidades. É o professor Pedro Antônio Grisa, que é o fundador-presidente do IPAP, né? Boa noite, doutor Pedro, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E você? Eu quero dar um abraço também a todos os ouvintes de Floripa e outros que depois vão ouvir através do DVD que a gente grava, né? Exatamente. Então, meu boa noite a você, Grego, e obrigado por ter me convidado mais uma vez. Isso, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de passar aqui para vocês, o Emberê, por gentileza, focaliza aqui para mim, 2 lançamentos do Dr. Pedro Antônio Grisa. Um que é o Interrogação Vital. Pedro, fala um pouquinho sobre esse livro aqui que eu estou mostrando aqui para o telespectador. Esse livro tem tudo a ver com o tema de hoje, porque na verdade ele é um livro que eu escrevi quando estava em depressão. Sim, você já teve depressão, é? Opa, que bom. Só 3 tentativas de suicídio. Tá bom? Puxa, tá bom, né? E aí, então, eu escrevia poesias, e ao escrever as poesias, eu desabafava, por assim dizer, e depois eu ia ler as poesias e esquecia da depressão. E com isso eu fiz uma autoterapia, sem me dar conta na época. E depois, então, eu relendo os poemas, eu fiz uma releitura dos poemas agora em 77. Sim. E publiquei em 77, então, esse livro, Interrogação Vital, falando de várias facetas da depressão. Inclusive, lembrando que para o depressivo, tanto faz morrer como matar. Então, ele dá origem a muitas violências. E aqui você explica bem nesse livro a sua própria experiência e chama atenção para outras coisas. Exatamente. Muito bom. E eu tenho mais um livro aqui, cadê o Emberê? É aqui o jogo e a estrutura das personalidades. Aqui você pode ver a distância, já nós vamos fazer o foco aqui. É o jogo e a estrutura das personalidades. Pedro, fala um pouco sobre esse seu lançamento. Bem, diria assim que esse faz parte da essência do sistema Grisa na área do autoconhecimento. Sim. Porque esse livro é resultado, digo assim, do estudo do que acontecia comigo, com os meus vizinhos ao longo da história. Só que depois, numa palestra sobre psicologia de marketing, sim, alguém me falou da diferença entre os vendedores, que eram os mais velhos, e falava-se também do complexo caçula. Aí eu fui começar a estudar, aproximando os 2 extremos da família, das pessoas mais velhas e dos mais novos, do caçula, por exemplo. E aí eu pude perceber que as pessoas, dentro da mesma família, têm comportamentos muito distintos. E aí eu pude perceber que existem 2 grupos especialmente. Os que têm personalidade pragmática, que são aqueles que são o primeiro filho mais a primeira filha do casal, e os demais, e esses têm um elo mental especial com os pais, a menina com o pai e o menino com a mãe, o primeiro filho e a primeira filha do casal. E depois, então nós temos os idealistas, que são todos os demais. E esses idealistas, eles já nascem, por assim dizer, com um sentimento de rejeição, porque eles não têm esse elo mental especial com os pais. Isso que você está falando é importante e interessante, porque você tem embasamento para falar isso, né? Afinal, são 25 anos... veja, eu nunca publico um livro sem ter estudado 15 a 20 anos, mas não estudado apenas. E sim, levantando hipóteses e procurando... Clínica, né? Isso, para a psicologia clínica e outros métodos, né? Então, eu sempre quero saber se dá resultado. Porque você só comprova uma lei científica quando você produz resultados, que correspondem àquilo que a lei proclama. E você agora, nós viemos conversando pelo caminho, né? Você já está com outro livro, um novo livro, no pré-lançamento. Quantos livros você editou, Pedro? Na área, eu tenho 15 livros meus pessoais, mais os 15 ou 20 em conjunto com outros autores. Inclusive o Jô disse que você como é que foi? O melhor livro de autoajuda que ele já leu na vida? O Jô Soares. Isso, é o Liberte Seu Poder Extra.
que eu digo, na verdade, é mais que um livro de autoajuda, é de autoconhecimento, porque lá no livro Liberte Seu Poder Extra, a gente mostra como a mente humana funciona de fato, e não à base de teorias, às vezes, pouco embasadas. Porque na prática a teoria é outra, né? E eu sei que o seu sistema aqui realmente ele muito trabalha prático, em cima de comprovações, né? Comprovações. E depois vendo resultados durante anos e anos, né? Porque o Liberte Seu Poder Extra, a primeira edição, foi em 2003. 2003 não. Em 83. 83, isso. Isso. 26 Então anos. já são decorridos muitos anos e cada vez mais eu recebo mensagens de leitores que dizem: esse livro começou a mudar a minha vida quando não mudou a minha vida inteiramente. E o Gordo é exigente, né? Se ele falou isso é porque ele gostou mesmo. E esse que está no prelo agora, o Pedro? O jogo e a estrutura é o que vai dizer como nós somos. Então, o Poder Extra foca mais a mente humana como um todo e o jogo foca como nós somos como gente. E então agora eu estou lançando um livro que é uma pergunta que é talvez a mais frequentemente ouvida no nosso instituto. Eu sou paranormal? Puxa, isso é bom. Então eu estou dando a resposta de milhares de pessoas que fizeram essa pergunta e instigaram a resposta. Então eu estou apresentando um livro que eu digo assim, avaliando e treinando a sua paranormalidade. Antes da gente entrar no tema em questão de hoje, que é a violência na espécie humana, já que você está falando em paranormalidade, Sim. Particularmente, o que você acha desses testes que a gente recebe pela internet? Sim. Teste sua paranormalidade, indicações assim, tipo testes vocacionais, essas coisas que circulam na internet, que deve ser do seu conhecimento, elas têm alguma validade ou não? Olha, eu digo que tudo que ajuda você a aprender algo mais tem sua validade, só que eles não são milagreiros como às vezes se fala. É porque eles fazem isso aí a um nível geral, né? E a anamnese, o diagnóstico, vamos dizer, é individual, né? Você tem que conhecer a pessoa. Isso, exato. Só que é o seguinte, veja, digo, sua quando família. eu estudava literatura, que eu estudei muito literatura, então lá havia um princípio que era o seguinte: quando você escreve algo que é universal, ele vale sempre. Sem dúvida. Então, quando você faz perguntas gerais, são perguntas que também valem sempre e valem para todos. Entendeu? Então depende muito da montagem do teste. Isso, eu digo, ultimamente eu não tenho me dedicado muito a isso, até por causa da questão da limitação visual. Né? Então vamos entrar no tema em si. Eu pedi para você ali uma sinopse, né, do que nós íamos conversar hoje. Certo. E essa sinopse aqui, que foi publicada fazendo a chamada para o programa de hoje, sim, algumas pessoas até contestaram, que nós vamos falar ao longo dessa 1 hora. Nós vamos falar sobre diversos aspectos da violência. E as pessoas contestaram, uns contestaram sobre o nazismo, outros falaram do aspecto religioso, cada um onde sempre o calo dói em algum lugar de alguém, certo, né? Cada um, perfeito. Cada um tem seu calo. Onde a gente tem, exatamente, onde a gente tem maior vulnerabilidade é que nos incomoda alguma coisa. Certo. Mas vamos falar da questão, Pedro, a questão da violência em si. E eu sei que você fala de uma série de raízes da violência. Mas vamos começar do começo. Parece um cacófago, mandando uma cacofonia. Mas vamos começar do início. Da onde você acha que da onde vem essa violência inerente na espécie humana, como você chamou bem o título do nosso tema de hoje? Bem, veja, a espécie humana não diferencia muito dos bichos, especialmente dos mamíferos. Até hoje eu digo assim que nós, seres humanos, temos que aprender a ser gente, porque ainda somos muito mais vizinhos dos bichos do que gente de verdade. Então eu sou filho da roça, desde criança, eu ficava olhando as formigas, os besouros, ficava olhando o gado pastando, ficava olhando o cavalo caminhando, e eu estava sempre me perguntando sobre tudo isso. Só que um dia, eu vi que lá na roça, por exemplo, os cachorros, às vezes, brigavam porque estavam correndo atrás da cadela que estava no cio. Isso. Mas nunca vi briga de cachorro lá por causa de comida. Só que quando eu fui para a cidade, um dia eu estava na rua e de repente eu vi 2 cachorros, um avançando em cima do outro, e foi aquela guerra. E daí eu fui ver o motivo da guerra, aí de repente um deles pega o osso e sai correndo pela rua e sobe um barranco e chega lá em cima e outro desistiu de correr atrás. E era comida, disputando comida. Disputando osso, cachorro é comida, né? Então o que acontece, se você for analisar a história das guerras e companhia, você vai ver sempre que tudo é disputa por o quê? Por território
que produz comida ou proteção. As guerras sempre são feitas por causa da necessidade de sobrevivência. Então, eu digo assim, que na verdade, o que acontece? Nós temos um estudo nesse livro, O Jogo e a Estrutura das Personalidades, entre as civilizações da carência, os povos oriundos da civilização da carência. Que povos são esses? São aqueles povos que, para sobreviver, sempre tiveram que lutar muito. E os povos que, para sobreviver, precisavam trabalhar menos. Sim. Então, os descendentes, por exemplo, dos europeus, dos árabes da África do Norte e do Oriente Médio, e todos aqueles que vivem em lugares onde tem muita população e, portanto, muita falta de alimentos e companhia, então, como na Ásia, por exemplo. Mas temos também os descendentes daqueles que vieram das florestas tropicais e subtropicais da África, América e Oceania, que são chamados os aborígenes, os índios, os negros da África e os negros da Oceania. Sim. Essas pessoas viviam num ambiente que a natureza dava tudo de graça. Então é como o cachorro lá do sítio que não briga por causa de comida. Eles também não precisavam brigar por causa de comida, porque a floresta dá tudo de graça. Dá alimentos, dá frutas, dá caça, dá peixes abundantes no rio e tudo mais. Então, o que acontece? Um índio, por exemplo, falando de um índio brasileiro, o que acontece? Ele tem uma árvore cheia de frutos maduros, ele vai lá e chama outros para vir aproveitar e comer. Sim, sem dúvida. Ele não pega e junta tudo e leva lá para esconder. É porque não Porque vai conseguir consumir. não precisa esconder, porque a natureza dá em abundância. Então, há uma diferença de mentalidade muito grande entre aqueles que tiveram que lutar para sobreviver e aqueles que não precisaram lutar para sobreviver. Sim. Então, eu digo, por exemplo, quando o capataz português descia o chicote nos negros, ele era um cara violento? Ele estava tendo uma atitude violenta. Mas por que ele fazia isso? Porque, na verdade, o negro apoiava se apoiava no cabo da enxada e ficava parado quando o capataz virava as costas. Mas por que o capataz ficava bravo? Porque se ele não mandasse o negro trabalhar, o patrão dele ia demiti-lo como capataz. Castigá-lo. Castigá-lo, puni-lo. Então, ele, na verdade, estava no mecanismo mais de autodefesa do que de agressão contra o... Porque se o negro trabalhasse como ele esperava, como ele orientava, não iria acontecer essa violência. Então, nós temos que ter muita observação e a fazer uma análise não só do momento presente, porque claro, o momento presente tem uma história de milênios atrás. Isso, vem de longa data. Longa data. Parece que é hereditário. Então, veja, hoje eu digo assim, que não tenho certeza se o meu espírito viveu vidas passadas. Mas eu tenho certeza que eu herdei na minha mente... Isso que eu ia falar. A história dos meus antepassados. Sem sombra de dúvida. Então eu digo, tem Danny Johnson, que é um psicólogo americano, e que ele fala da importância dos sentimentos, etc. Mas ele tem um livro chamado A Árvore Familiar. Então ele diz que nós, na nossa personalidade hoje, no nosso jeito de ser, nós temos influência das últimas 500 gerações. Se você computar uma geração em 20 anos, então 500 gerações, 500 vezes 20 dá quê? 10 mil. Então nós temos influência dos nossos antepassados pelo menos de 10 mil anos atrás. Sim. Até agora. Sim. Só que realmente a influência maior é das últimas décadas, vamos dizer assim. É das últimas gerações. E ele dá ênfase às últimas 3 gerações. Você que fala disso, você estuda disso, então você dá uma importância fantástica, por exemplo, à memória celular. Você acredita nisso? Veja, existe a memória celular, eu não gosto de acreditar em nada, eu quero constatar se funciona. Exato. Eu estou falando em função da sua experiência, sim, claro. Exatamente. Né? Então, veja. Você constatou a existência de uma memória celular? Essa que foi a minha pergunta, foi mal formulada. Eu diria assim, eu não tenho certeza se é memória celular, mas eu tenho certeza que é memória herdada de geração em geração. Sim. Que eu vejo que mais importante que a memória genética é a memória congênita. Por quê? Eu digo, por exemplo, você tem aí uma mulher que foi esperada menino quando era gerada, ela vai ter características masculinas, ela vai ter comportamento masculino, e isso não foi
trazido de gerações anteriores. Não, aí não. E sim veio do período de gestação, quando ela foi esperada de um sexo e nasceu de outro. Então, na verdade, essa memória congênita é muito maior. Só que às vezes nós temos uma menina que foi muito esperada da menina, mas tem características masculinas, porque a mãe dela é que foi muito esperada homem. Então aí ela transmitiu no período de gestação a sua imagem de mulher para a filha que ela gerava. Entendeu? Então temos que observar tudo isso e perceber depois também como é que essa mulher, quando gerava essa pessoa que hoje é adulto, como é que a mãe dela se relacionava com as outras pessoas que estavam à sua volta, os irmãos de sexo masculino e feminino e assim por diante. Então, tudo isso, veja, muitas vezes gera violência, nos casais especialmente. Hoje dizem que eu sou especialista em fazer o segundo casamento com as mesmas pessoas. Opa! Por quê? Porque eu percebi que não se trata de culpar pessoa alguma. Geralmente um joga a culpa no outro, Um né? jogar Uma a culpa no discussão outro. de casal, né? Tem especialista em fazer com que um jogue a culpa no outro. É o Ou então famoso jogar a lavar culpa roupa no suja. pai e na mãe, joga a culpa no pai e na mãe, joga a culpa no avô, na avó, Isso. e não analisa o que de fato acontece entre as duas pessoas que integram esse casal. Então eu digo, poxa vida, às vezes porque o normal, vamos dizer assim, é o quê? Os polos opostos se atraem. Nós, na parte de Deus, dizemos os semelhantes se atraem. Sim. Mas que é semelhante? O que está na minha mente e o que está lá fora. Mas na natureza, o macho é normal Se atrair pela fêmea. ser atraído pela fêmea e vice-versa. Então, o que nós vamos constatar? Que se uma mulher foi muito esperada a homem, ela vai ter a tendência de casar com um homem que foi muito esperado menina. Por quê? E que vai ter características distintas. Por quê? Porque o homem, a mulher esperada a homem, ela tem um corpo feminino que vai casar com o homem que tem um corpo masculino. Mas o homem que tem corpo masculino tem uma alma feminina. Porque ele foi esperado menina, a vida interior dele é muito mais voltada para a ótica da mulher, de ser da ótica do ponto de vista da mulher. E a mulher que foi esperada menino, ela tem uma alma masculina. Isso tem alguma coisa a ver ou pode levar ao homossexualismo? Também, mas o que acontece, eu queria chamar a atenção é sobre a agressão que muitas vezes acontece Sim. dentro disso. Por quê? Porque nós homens, frutos do Ocidente especialmente, mas do mundo todo, nós homens não aceitamos ser mandados pela mulher. Podemos aprender pela paciência, como você disse, podemos aprender de várias maneiras, a gente aprender a controlar ou perceber a verdade sobre isso e controlar melhor. Mas o impulso natural, o impulso automático da nossa mente, do nosso subconsciente, é o quê? Que eu sou homem. Então, veja, eu sempre digo para as mulheres, jamais case com um homem que tenha menos que você. Porque basta ver as histórias de milhares de filhas de fazendeiros que casaram com rapazes muito bem intencionados, muito bem educados e trabalhadores que eram filhos de sitiantes. Só que o filho do sitiante, ao casar com a fazendeira, o que é que acontece? Os colegas começam a dizer, lá em casa quem manda é a mulher, né? Porque você, coitada, ela tem o poder na mão, que o dinheiro é o poder. Começa a instigar, né? Instigar. Então o que acontece? Ele aí quer mostrar para os outros que ele é melhor. Então ele começa a fazer coisas para provar que é homem, dentro da visão antiquada de homem. E aí ele começa a jogar carta, ele começa a sair de noite, beber, ele começa a fazer um monte de coisa. Tem razão. E aí a mulher fica brava contra ele. E ele agride cada vez mais a mulher e torra a fortuna dela, porque ele quer torrar a fortuna dela, quer tirar o poder da mão dela, para que depois eu faça o meu reino. Só que ele não vai ter competência para fazer a mesma coisa, e aí os dois morrem deitados na valeta, eu digo. Né? Então isso é uma história repetida com milhares de mulheres no mundo. E situações diferentes situações também, diferentes também. Não precisa ser apenas essa, digo, mas semelhante. Então isso gera violência dentro de casa. E a pior violência é dentro de casa. Então veja, digo, porque lá a criança vai aprender. Parece que o jeito de vencer é brigando. Então a mãe briga para exigir do pai que... mas isso é todo dia, a gente vê isso em todos os momentos. E aí a criança que vê a luta, fica o que no subconsciente dela? Que para ganhar tem que brigar. Que para vencer é só na porrada. Né? Então o que vai acontecer
você vai ter um projeto de pessoa violenta. E veja, eu queria chamar a atenção, sabe, até nesse momento, porque é o seguinte, sempre que há desequilíbrio, é porta aberta para a violência. Não tenha dúvida disso. Então, o que acontece? Nós vivemos recentemente, nós estamos vivendo ainda, o momento da depressão. Muitas pessoas com depressão, E eu, que fui extremamente depressivo... Pode falar por cátedra, né? Claro, certeza. sentiu, né? E por que eu aprendi a ajudar as pessoas a se libertarem da depressão e fiz um método próprio que hoje eu divulgo para os meus discípulos e que estamos ajudando milhares de pessoas a se libertarem da depressão. Eu poderia convocar aqui centenas e centenas de pessoas que tomavam 12 comprimidos por dia para combater a depressão e hoje não usam mais nenhum comprimido e têm uma vida 10 vezes melhor do que tinham quando faziam uso desses medicamentos. O medicamento, na hora certa, de forma adequada, é importante. Mas estou dizendo que a pessoa pode libertar-se disso. Usar o medicamento como uma necessidade momentânea, né? Exatamente. E depois se libertar daquilo. Isso. Então, nós damos, a gente conseguiu descobrir o caminho disso. Por quê? Veja, quando eu descobri que o cérebro humano, que é a nossa mente, é constituída de consciente e subconsciente, e que o subconsciente que comanda todas as nossas reações emocionais, comportamentais, orgânicas e também as factuais, os fatos da nossa vida, eu disse, pois é, mas se diz que o cérebro humano funciona como um computador, a mente humana funciona como um computador, se eu mudar a programação, muda o resultado. Sim. E a partir daí eu comecei a fazer experiências com pessoas que sofriam de fobias. E aí, então, eliminando um medo de barata, de sapo, de elevador, de qualquer coisa, que acontecia, eu fui descobrindo que era só mudar a ótica daquela pessoa e também avaliar o fato que fez a pessoa passar a ter esses tremeliques. Então, foi normal que naquele momento você ficasse apavorado com aquela barata, ou com aquele sapo, ou com qualquer coisa. Mas é normal também você perceber agora que nada de grave aconteceu. Qual que é a verdade maior? Que o susto foi grande. Isso não há dúvida. Que você sofreu naquela hora. Mas qual que é a verdade? Que nada de grave aconteceu. O sapo não comeu você, nem a barata transportou você para o inferno ou qualquer outro lugar. Então o que acontece? Tem que perceber a verdade. Porque já avisaram grandes profetas desse planeta que só a verdade liberta. Isso. Então, quando a pessoa vê o sapo verdadeiro, e você ajuda a pessoa a perceber o sapo de verdade, e não o fantasma de sapo que ela criou em cima do sapo, quando sofreu um susto ela ou a mãe quando estava grávida, a pessoa percebe o sapo verdadeiro e acabou o medo. Aí ele é simplesmente bicho e acabou, não representa nada. Mas isso, se a gente pode fazer isso com os bichinhos, pode fazer com outros medos. Até com a própria violência, não é isso? Isso, o medo do crime. Você olhar para ela. Exatamente. Então, por que hoje, eu fico, às vezes, antigamente ficava com raiva, hoje eu só fico indignado. Quando eu vejo que, por exemplo, um veículo de televisão dá espaço para os bandidos, para os criminosos, 10 vezes mais do que dá para os nossos inventores, para os nossos estudiosos, para as nossas pessoas de caráter, para as nossas pessoas honestas, para as pessoas que constroem resultados positivos, E depois fica lá. Eu dou um exemplo bem prático e falo o nome. Tempo atrás eu assistia o programa do Datena na TV Bandeirante. Ele desce o mar e fala, esse criminoso, como é que é esse cara? Todo mundo conhece o jeito do Datena. Se não conhece, vai fazer propaganda na televisão. Mas em seguida, nem 2 horas depois ou menos, lá estava a TV Bandeirante exibindo um filme de violência exagerada. Elas são os principais então eu digo, instigadores. O que adianta ficar falando se você, na verdade, não é capaz de continuar dentro do seu órgão de comunicação, fazer uma coisa boa? E mais ainda, uma coisa que eu digo a esses jornalistas babacas, eu gosto de jornalista, porque eles me ajudam a divulgar até meu trabalho, Claro. Mas temos que, que é a mentalidade que está fazendo o jornalista agir assim. Ainda hoje eu via, o cara dava as... então eu vou falar o caso. Os policiais invadiram lá um lugar usando explosivos. Derrubou a porta.
Eu digo, mas para que vai passar tudo isso na televisão? Só para que as policiais ganhem fama? Eu digo, chega de fama. Interessa o resultado. Mas ele fazendo isso está ensinando o bandido a fazer violência diferente. Ele está estimulando, está ensinando o bandido a cometer crime. Agora, Pedro, você tá falando, vamos falar no ponto certo. Por que o ser humano ele tem tanto prazer pela violência e pelo fruto dela? Por exemplo, você está falando isso aí, as pessoas ficam ligadíssimas assistindo o que você falou. As pessoas param em acidente, elas fazem questão de ver atropelamento, acidente, não sei o quê. Isso é um prazer? O que é isso aí, faz Pedro? parte de um dos itens da depressão. Da depressão? Da depressão. Porque hoje nós vivemos num mundo depressivo, mas já vem aí o mundo dos esquizofrênicos. Eu digo que vai ser pior do que esse. Então, o que acontece? O depressivo, ele sofreu muito. O depressivo é aquele que sofreu muito. Quanto mais eu sofro, mais eu tenho pena do outro que sofre. Porque eu não tenho pena do outro que sofre. Eu me imagino no lugar do outro. Se eu estiver no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado? Então, na verdade, isso chama-se que você se coloca no lugar do outro. Uma transferência. Uma transferência, alguma coisa que eu valho. Bem, então, quando acontece uma violência, aquele que sofreu muito, ele gosta de ficar olhando. Graças a Deus que não foi comigo. Desta vez não fui eu. E é como se o depressivo tem a tendência a desenvolver dois fatores. O sadismo, de gozar por ver outro sofrer, ou então ter pena de. Então a pessoa pode assistir aquela coisa, por quê? Porque ela se sente envolvida por aqueles sentimentos, como se fosse ela mesma. Uma das maiores descobertas da década de 90 sobre o cérebro humano foi que, para o cérebro humano, como nós já havíamos constatado na década de 80, em relação à parapsicologia, que para o subconsciente não há diferença entre o real e o imaginário. E na década de 90, a neurologia comprovou isso. E agora a neurobiologia comprova cada vez mais. Que para o cérebro humano, como para o subconsciente, que faz parte da mente humana, não há diferença entre o real, o imaginário e o onírico. Sonhar, imaginar e vivenciar e viver o fato é a mesma coisa para o nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando eu estou observando um acidente que aconteceu, por que tanta gente para na estrada para ver um acidente? Sim. E atrapalhando o trânsito. E atrasando a sua própria viagem. Isso é estupidez. Mas por que essa estupidez? Mas por que essa estupidez? Porque, na verdade, eu digo, não se trata de culpar a pessoa alguma, trata-se de entender a situação, para que, entendendo a situação, você possa aperfeiçoar o processo em direção ao futuro. Então, por que ele faz isso? Exatamente porque ele é como se ele quisesse sempre estar, como se ele se sentisse no lugar do irmão. Como se ele se sentisse no lugar daquela pessoa que sofreu, ou está sofrendo, ou para ver se não morreu. Porque a reação de muitas pessoas, graças a Deus não morreu. Que bom, o policial ajudou a vencer, a superar e não morreu. Então, a pessoa se sente vencedora na vitória do outro. É a mesma coisa que a gente assiste futebol. Uma vez eu vi um comentário que dizia assim, que um índio foi assistir um jogo de futebol. E ele assistiu o jogo do começo ao fim. Depois que perguntaram para ele, o que você achou? Eu achei uma grande bobagem. Porque as pessoas corriam atrás da bola, pulavam para lá, e depois pulavam para cá, e ninguém queria a bola e todo mundo corria atrás da bola. É uma grande bobagem. Claro, na visão dele era. Na visão dele era aquilo. Mas por que nós ficamos empolgados? Porque nós queremos ser Ronaldinho. Porque nós queremos ser Adriano, o imperador. A gente veste a camisa veste do a clube, camisa né? dele, porque xinga, nós nos incorporamos. Vibra. Nós vibramos porque nós estamos no lugar deles, como se nós fôssemos eles. Isso é parte da depressão. É o primeiro talento da depressão. Ser capaz de se colocar no lugar do outro. Por quê? Somente quem é capaz de se colocar no lugar do outro é capaz de compreender profundamente o outro. Nenhuma pessoa será um grande terapeuta se não tiver sido depressivo. Porque só o depressivo é capaz de se colocar no lugar do outro. Ninguém será um grande professor ou mestre de verdade
se ele não tiver sido depressivo, ou ainda não tiver vivenciando depressão. Porque só o depressivo é capaz de se colocar inteiramente no lugar do outro. Mas agora fala um pouquinho, quando você fala em depressão, porque nós temos, Veja, porque nós temos a visão da depressão de uma coisa apenas ruim. como coisa ruim. Como é que a gente fala então de um mestre ser depressivo? Como é que você explica isso aí? Porque, na verdade, ele sofreu muito e quem sofre aprende. Todas as grandes religiões dizem que pelo sofrimento você atinge o desenvolvimento espiritual. Só cresce pela dor. Isso que as religiões professam. Eu digo, eu sei que podemos nos desenvolver pelo sofrimento. Eu mesmo digo que eu apanhei muito da minha mãe, acho que de tanto ela bater embaixo, organizou em cima. Sim, E hoje dizem que isso é violência contra a criança. Eu digo, eu não me senti violentado quando minha mãe me corrigia batendo com a vara. Eu digo, com o chinelo, com outra coisa. Eu tinha respeito à minha mãe. Eu não tinha medo da mãe, nem do pai. Eu digo, eu tinha respeito. Eu tinha medo do chinelo, da vara e tal. Eu digo, mas se eu podia correr, eu corria, mas se não dava, aguentava. Né? Mas nós estamos aqui hoje, pessoas íntegras, né? Pelo menos, e apanhamos e estamos bem. Estamos inteiros. Estamos inteiros e com mais capacidade, às vezes, de analisar as coisas que outras pessoas. Bem, então veja o seguinte, eu digo, então essa questão de ter um certo prazer de assistir à violência é porque a gente se coloca no lugar do outro. Veja, Lozanov, no Instituto de Surgiologia de Sofia, na Bulgária, ele diz o seguinte: o aluno se torna aquilo que o professor espera dele. E hoje, o que os professores esperam dos alunos que entram na sala de aula de arma? Que ele já é um bandido. Ou que ele vai ser bandido. Que ele é um perigo para a sociedade. Até para o próprio professor, né? Exato, para o próprio professor, digo. Mas por que nós chegamos a esse extremo? Porque nós não estabelecemos disciplina. Nós proibimos o chicote na bunda das crianças. Mas não ensinamos outra forma de criar disciplina dentro de casa e na escola. Nós não aprendemos formas benéficas e construtivas para ensinar a criança a ter disciplina, organização, trabalho, dedicação. São as 4 bases para a pessoa ser competente e honesta. Você falou na mala direta, isso um Sim. telespectador meu contestou antes de começar o programa. Sim. A questão você atribuiu uma parte da violência à questão religiosa. Me explica isso, Pedro. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se eu coloquei isso... Não foi bem assim. Eu acho que eu estou falando, mas certo, tem um aspecto da violência e religião. Certo, veja. Por quê? Porque, na verdade, veja, eu digo assim, que a culpa é a pior praga do planeta. Então, talvez a maior produtora de brigas, de guerras, foi a culpa. Então, eu costumo dizer assim, que a culpa nunca veio de Deus. A culpa foi criada pela espécie humana como uma forma de buscar manter a organização social. Então, eu conto uma historinha, eu fiz uma espécie de alegoria, uma espécie de parábola, como você quiser, eu digo, que é o seguinte, eu digo, havia uma tribo indígena no interior do Brasil que vivia em plena paz. Até que um dia, cada um tinha a sua tarefa, cada um fazia as suas tarefas durante o dia, fim de tarde estava tudo em ordem, cada um tinha o que precisava, e tudo que era necessário fazer na tribo tinha sido feito. Só que, de repente, um índio, talvez um adolescente, sim, disse, por que eu vou fazer isso só porque o cacique manda? Eu não vou fazer. E não fez. No final do dia, o cacique foi lá e disse, ô índio, por que você não fez a sua tarefa? Ele disse, eu não fiz porque eu não vou fazer só porque o senhor manda. Ele disse, não, meu filho. Mas vê, hoje, se você não quer fazer, está indisposto, tá, eu faço. Mas vê se amanhã você lembra que essa tarefa é sua. Só que com o passar dos dias, não só aquele índio começou a desobedecer o cacique, como ele provocou outros para desobedecerem também. Exato. E criou a confusão na tribo. Aí o cacique, sem saber o que fazer, mais porque os alunos na escola do cacique estavam em situação difícil, ele chamou o pajé. E ele disse, pajé, e reuniram os 3 lá numa clareira da floresta. E o cacique disse, pajé, índio não obedece cacique. Mas agora índio provoca confusão na tribo. Daí o pajé olhou para as copas das árvores que estavam em volta
e sentenciou: se índio não obedece cacique, Tupã fica triste. Mas se índio cria confusão na tribo, Tupã fica bravo e pode castigar índio. E daí o pajé: o que eu tinha para dizer, cacique, já disse. Obrigado. Daí o cacique diz para o índio: índio, eu vi bem o que o cacique disse? Uhum. Então, vai e seja feliz. Bem, aí em diante, quando o índio pensava em não fazer a tarefa dele e até convidar outros para não cumprirem as tarefas deles, ele começava a olhar para as copas das árvores. Será que Tupã está me vendo? Quando ele tinha impulso de comandar lá uma rebelião, uma revolta no meio da tribo, ele começava a olhar pelas copas das árvores. E se Tupã me vê? E se Tupã ficar bravo? E se Tupã me castigar? Como é que ele vai me castigar? E aí surgiu o sentimento de culpa, do medo do castigo, que culpa nada é, mas é que medo do castigo. Eu digo, e essa dupla, pajé e cacique, estão presentes em todas as culturas. Eu fiz estudo comparado de 9 grandes religiões e as culturas correspondentes e próximas. E você é um homem religioso, né? Interessante isso. Digo, eu sou um homem religioso porque eu digo até hoje, eu não posso acreditar que esse mundo que está aí, com todas essas maravilhas, desde a área das pedras preciosas, das flores, dos alimentos e das pessoas humanas, que todas temos um lado muito positivo e bom. O ser humano é bom por natureza. Só que, na verdade, ele perde essa bondade quando ele sente a sua sobrevivência ameaçada. Eu digo, quando sente sua sobrevivência ameaçada de forma clara e direta ou de forma imaginária, porque acabamos de falar, para o subconsciente, para a mente humana e para o cérebro humano, imaginar tem o mesmo valor de acontecer. Então, se eu imagino que o cara lá pode roubar meu gado, o que eu tenho que fazer para eu não ficar sem o que eu preciso para sobreviver? Mando matar. Ficar de olho nele. Né? Ficar de olho nele, e depois, se não basta, a gente... Então, veja, aí tem um crescendo dos aspectos que levam à violência. Eu digo, nós temos no nosso organismo 2 sistemas distintos. O sistema que busca garantir a sobrevivência do nosso organismo interiormente, e aí temos os impulsos da sede e da fome, e nós temos as necessidades de sobrevivência que vêm de fora. Isto é, a necessidade de nos protegermos contra as ameaças externas, seja das intempéries, seja de outras formas de violência que vêm de fora e não podem ameaçar a nossa vida. Então eu digo, temos então aí a necessidade de proteção. E a necessidade de proteção começa assim. Mas se a proteção não basta, a gente cria a defesa. E se a defesa não basta, a gente cria o ataque. Que o ataque é defesa preventiva. E o tamanho do ataque aumenta e se amplia conforme as ideias foram espalhadas de que se nós não destruirmos a América, nós todos vamos desaparecer. Veja, eu digo, quando Bush começou a ir caçar o Bin Laden, lá no Afeganistão, com navios e grandes armas, eu ri comigo, disse, coitado do Bush. Ele está querendo caçar pulga em lombo de cachorro com machado e enxada. Jamais vai pegar esse homem. Só que, digo, na época, eu pensei em escrever, anotar isso e até pôr. Mas eu digo, eu não vou fazer porque de repente o Bush vai se sentir ofendido e capaz de me mandar caçar eu também. Né? Claro, né? Instinto de preservação. Então, eu digo, então o que acontece? Quando o Bush depois reage contra o Iraque e começa a querer vencer
esses povos com a violência dos canhões e tudo mais, digo. Bush, chamando isso de patriotismo, dando outros nomes dessa violência, né? Tudo mais. E dizia ainda que o cara tinha armas e tal, e não vai achar nada, é tudo mentira. E sabia que era mentira. Então eu digo o quê? Você está querendo, você não estudou história, Bush. Porque quem estudou história sabe que os canhões nunca destruíram as ideias. É verdade. E que as ideias acabaram muitas vezes com os canhões. Digo, essa é a verdade. Então não vamos querer acabar com a Irã, Iraque e companhia, digo, a base do tiro. Porque eles estão mostrando que nós também podemos fabricar. Violência não traz a paz. Embora antigamente se dizia para fazer a paz temos que fazer a guerra. Mas essa era a paz de quem quer ter o território para ter a minha comida, para ter os bens necessários à minha sobrevivência, para ter as árvores que eu quero, para ter a madeira que eu preciso, para ter o aço e o ferro que eu quero e assim por diante. Porque quando isso estiver ameaçado... Se tiver isso na minha mão, eu garanto a sobrevivência minha e do meu povo. E se tiver ameaçado, eu vou para a violência, claro, eu vou me defender. Vou me defender. Como até hoje eu digo, é importante o trabalho de policiamento, mas isso é a ponta final da violência. Policial nunca vai trazer paz. Vai poder reprimir a violência mais grave. Mas não vai trazer paz, não. Se não mudarmos a moda de pensar dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que estão à nossa volta, digo, nunca vamos ter paz. Então, veja, digo, na educação e tudo mais, eu digo. Então, o que acontece? Temos que mudar os padrões de educação. E eu costumo dizer que são 7 os passos necessários para ajudar a pessoa a sentir-se realizada e feliz. Opa, quais são? Primeiro passo, disciplina. Que você tem que começar a ensinar a criança recém-nascida e não depois que ela tiver 7, 8 anos. Que aí é tarde. Ou vai ser muito mais difícil. Segundo, então tem que ensinar disciplina. Tem que saber hora para isso, hora para aquilo, saber que agora tem que fazer isso. Mas agora... não uma disciplina que o Pedro Grisa no futuro tem que tratar a criança, né? Porque ela foi repreendida, ela foi cerceada, ela foi... Na verdade, a criança tem que perceber a verdade com clareza. Veja, eu costumo dizer que na nossa infância, nós apanhamos muito. Eu apanhei. Eu também. Não tomei uma cacetada sem eu merecer. Exatamente. Porque a gente sabia que não existia essa maldita lei da impunidade. Sim. Que é a pior praga que existe hoje e que é proclamada pelo Senado Federal e companhia. Digo. Então, essa é a coisa pior que existe. Depois tem que ter organização. Disciplina é a distribuição organizada do tempo. Sim. Organização é a distribuição adequada do espaço. Então, a criança, desde pequena, tem que aprender a saber onde guardar as suas coisas, tem que aprender a perceber que agora acabou o brinquedo, agora é hora de guardar os brinquedos e saber onde guardá-los, ter seu espaço adequado. Mas tem que ele fazer, não esperar que a escrava, a mamãe faça, ou a burra empregada faça. Ou os avós. Os avós, sim. Os mais comuns, né? Esses são mais comuns, vai lá fazer. Digo eu mesmo, muitas vezes juntei brinquedo do neto e quando vi ele tinha ido embora. Digo, mas hoje, eu digo sempre, quando procuro dizer, Pedro César, o papai está para chegar, vamos guardar os brinquedos? Hoje, normalmente ele vai. Até esses dias, tem o Gustavo, que o Pedro César tem quase 4 anos e o Gustavo tem quase 2. Quando disse que está na hora de guardar os brinquedos, quem tomou a dianteira foi o Gustavo, que é o menor. O pequenininho. O pequenininho. E aí eu disse, Pedro César, vai perder para o Gustavo? Ele disse, não, então ele começou a juntar também. Então a gente tem que saber estimular a fazer as coisas com alegria. Uma concorrência sadia. Uma concorrência né? sadia, exatamente. Então, por que eu digo? A pior praga que está acontecendo hoje, depois da culpa, chama-se esmola. E que a esmola tem uma versão moderna hoje, chamada superproteção. A pior mãe é aquela que é chamada de supermãe. Especialmente se ela não tem outras estratégias para manter disciplina, organização, etc. Porque também tem, às vezes, o seguinte, que se a palavra pode convencer, só exemplo arrasta. Então, basta ver o seguinte, tem muitas coisas interessantes no campo do pensamento. Porque eu digo, você já reparou que atrás de um defeito
muitas vezes se escondem 10 qualidades. Só que como o defeito incomoda, a gente só percebe ele e não percebe as qualidades que estão atrás dele. Isso mesmo. Então eu digo, mas quando você está longe do namorado com o qual você brigou, você não lembra mais dos defeitos, porque os defeitos não estão mais incomodando agora. Mas lembra das qualidades, lembra das coisas boas que viveram juntos, ainda bate a saudade e quer voltar. Mas isso vale para todos nós. Então eu digo, o que tem acontecido com a subproteção? Temos impedido os nossos filhos, os nossos netos, etc., eu digo, de fazer o quê? De ter a alegria da vitória, a vitória verdadeira, a alegria de descobrir que eu sou capaz. Eu fiz isso, eu sou capaz. Isso dá uma alegria imensa para a criança. Isso faz parte dos 7 aspectos que você Esse falou. é exatamente, porque é conseguir a organização, disciplina, organização. Depois a criança tem que aprender a trabalhar. Com que idade? No máximo com 3 anos, 4 anos de idade, já tem que aprender a trabalhar. E o que é trabalho? Trabalho, na verdade, é aquela tarefa cujo resultado beneficia o grupo, beneficia a família, por exemplo. Importante isso. Então, o trabalho é aquilo que contribui para o bem-estar de mais pessoas, não só do indivíduo. Então, quando você mostra para a criança que ela juntou os brinquedos, está vendo? Agora o avô que caminha devagar, porque não enxerga direito, se ele passar aqui, ele não vai tropeçar no brinquedo, não vai cair, não vai se machucar. Você fez uma coisa boa para o avô. Sim. Entendeu? Então é assim, você vai mostrando para a criança também os benefícios que a tarefa dele vai trazer, não só para ele, para outras pessoas. E ela vai se sentir útil também desde pequenininha, Sim, né? exatamente. Estou sendo Vai se sentir reconhecido. útil, reconhecida, valorizada. Isso. Né? E eu digo, depois do trabalho vem a dedicação. O que é a dedicação? Dedicação é desenvolver uma tarefa cujo resultado leva mais tempo para ser alcançado. Isso é dedicação. Se a pessoa aprendeu disciplina, organização e trabalho, lá para os 4, 5 anos, ela é capaz já de fazer tarefas mais longas. E fazer com dedicação e esperar o resultado final, porque ela aprendeu que ela é capaz, ela aprendeu que ela conseguiu fazer alguma coisa boa e importante. Agora ela quer conseguir um resultado maior ainda. E para isso precisa dedicação. Cuidar de plantar uma semente, isso. Né? Ficar cuidando todo dia, né, todo vendo dia, aquilo crescer. Na hora que vai para a escola, ter capacidade de fazer um tema que exige mais tempo para terminá-lo. E não querer terminar às pressas. Só que nós vivemos num mundo mágico. Eu digo, essas 4 condições básicas da desenvolvimento da personalidade humana são fundamentais para que a pessoa possa desenvolver competência. Competência para conquistar os bens necessários para a sua sobrevivência. E quem for competente não precisa pedir esmola. E quem for competente não precisa roubar. Quem rouba, quem logra outro, está fazendo declaração aberta de incompetência. E quem é competente não precisa ter inveja do outro, porque eu sou capaz de alcançar. Então isso dá uma satisfação interior imensa. E quem, então, tiver competência, tem capacidade de ser honesto. Honestidade. Porque honestidade, que eu digo sempre que os 2 produtos em falta no planeta é honestidade e caráter, pessoas de caráter. Quem é a pessoa de caráter? A pessoa que sabe valorizar a vida e a si mesmo. E por quê? Porque ele aprendeu a obter resultados benéficos a ele e às outras pessoas. Ele tem competência. Então, esses são os passos. E aí, se você ainda não desenvolveu, ou tem falha em algum desses aspectos, é urgente você treinar-se para isso. Porque agora você está ouvindo esse programa, é porque você já tem maturidade suficiente e mais. Ainda diria parabéns se você aguentou aí acompanhar o nosso programa até agora. Por quê? Só faz isso. Primeiro, você já tem o teste que você não vai ser esquizofrênico. Porque esquizofrênico não aguenta meia hora de arenga ou de explicação de alguma coisa. No caso aqui é 1 hora. Aqui é 1 hora, então é teste máximo. Máximo mesmo, então. Eu digo, mais ainda, eu digo... A vontade de aprender. A vontade de aprender. É sinal que você já teve experiências no passado que deram alegria porque você aprendeu alguma coisa. Isso é sinal de humildade também. Também de humildade. Por quê? Porque quem se acha que sabe tudo,
desculpa, está Sabe fora nada. do eixo. Está perdido no espaço. Quem acha que é o melhor em tudo, é o pior na sua essência. Porque ele não tem humildade, daí não tem capacidade de perceber que os outros também podem aprender. Não tem capacidade para perceber que os outros também podem ser tão bons quanto você. Eu sempre digo que eu não sou melhor que ninguém. Mas eu também sei que eu tenho um bom produto para oferecer. Então, eu digo, mas não sou melhor que ninguém. Porque se o Grisa, que lá de pequenininho, meio cego, gago, dos 5 aos 21 anos, magricela, Já foi depressivo. já foi Já depressivo. quis se suicidar. Tudo mais. Ah, Se o e Grisa assumiu chegou... na frente da câmera, falou isso aqui, ao vivo. E se cheguei a tanto, eu digo, se hoje eu posso dizer que eu tenho paz interior, há um tempo atrás eu descobri que eu tinha paz interior, mas não era uma paz alegre. Eu ria para fora, mas não sorria para dentro. Que a paz não era uma paz marcada pela alegria interior. E daí eu fui estudar por quê. E graças a Deus hoje a minha paz interior também está vitalizada por uma alegria gostosa que vem de dentro. E digo, hoje eu estou convidando vocês, porque aqui num programa mesmo de 1 hora, não dá para a gente poder explanar tudo. Dá para dar um aperitivo. Mas qual que é o nosso interesse maior? Eu digo, no IPAP, desde o começo, por que recebeu esse título IPAP? IPAP, na fonética italiana, significa os papas. Nas cartas de tarô de Marsella, o papa é o sábio. Então eu queria fazer um time de sábios, não só de cientistas. Porque o cientista sabe das coisas, mas não sabe viver com qualidade de vida. O sábio é aquele que sabe viver com qualidade de vida. Então, há 25 anos, agora nós estamos completando 25 anos, e aí no começo do programa foi falado do CONAPAC, do Congresso Nacional de Parapsicologia Clínica do Sistema Grisa. De 30 de outubro a 1º de novembro. Exatamente, eu digo. Então, você está sendo convidado a acessar o nosso site, que você pode acessá-lo por enquanto, acho que é só como IPAP, daqui a pouco como Sistema Grisa também. Todo mundo sabe, né, quais são as primeiras letras do site, www.ipap, I de igreja, P de Pedro, A de Antônio, P de Pedro, seguido de P de Paulo, e I de igreja de novo. IPAP, que significa os papas. Mas é o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico. Por que potencial psíquico? Porque o nosso interesse desde o início do Instituto não era soltar freio de mão. Não era libertar as pessoas de fobias, depressão, síndrome do pânico e companhia. O nosso objetivo era o quê? Apertar o acelerador. Desenvolver as potencialidades superiores do ser humano. E, eu digo, aos poucos eu fui identificando onde estão essas potencialidades superiores do ser humano. E hoje, nós temos o nosso time, os nossos parapsicólogos espalhados em quase todos os recantos do Brasil, hoje especialmente na região sul e sudeste, mas já estamos atingindo o centro-oeste e outros lugares. Nós hoje temos muitas pessoas. Inclusive com curso reconhecido por universidade, né? Exatamente, nós temos o nosso curso, tem pós-graduação, hoje a nossa pós-graduação é valorizada pela Univale e também pela USJ. Mas eu costumo sempre dizer que o nosso curso, quando você vai fazer e recebe lá a informação sobre o curso, digo, mas é uma pós-graduação muito cara. Digo, não, você não está se inscrevendo para um curso de pós-graduação. Você está se inscrevendo para um curso de formação do parapsicólogo como orientador em orientação para a psicologia social, institucional e pessoal, ou seja, parapsicologia clínica. Isto, eu digo, é um curso de formação que também no início do curso nós temos um curso de pós-graduação. Também uma pós-graduação, mas não é só pós-graduação, é muito mais. É muito mais. Então, nesse sentido, é importante. Mas esses parapsicólogos formados Brasil afora, e as pessoas que leem nossas obras, as pessoas que participam das palestras que os nossos alunos fazem, e tantos parapsicólogos fazem Brasil afora,
quantas pessoas que nos dizem: minha vida mudou, Grisa, depois que eu comecei a ler os seus livros. Minha vida mudou depois que eu fiz uma terapia com o teu filho César. Minha vida mudou depois que eu fiz uma terapia com a Olívia Barreto Gomes, lá em Volta Redonda, e assim por diante, com a Ana Maria, lá no Rio de Janeiro. Não é Ana Maria Braga, não é Ana Maria... Curitiba também, Nogueira, o núcleo de Curitiba, o núcleo, né? de Curitiba, o núcleo de Minas Gerais, lá do Vale do Aço, eu digo, Cachoeiro de Itapemirim. Então, eu digo, todos esses lugares, hoje nós temos centenas e centenas de pessoas, talvez já milhares, que dizem que realmente aquilo que o Grisa fala, só a verdade liberta, que está repetindo a voz de Jesus Nazaré e de outros profetas. E nós não precisamos ter medo da verdade, porque a verdade liberta e não condena ninguém. Então, nesse sentido, eu falo, nós estamos dando a nossa contribuição, que não é a única, mas é também. Nós estamos dando a nossa contribuição para construir um mundo melhor e fazer uma espécie humana mais feliz. É isso. Esse é o exemplo do Pedro, uma pessoa que acabou de dizer, assumiu aqui na frente das câmeras uma série de problemas que ele passou, outros que ele enfrenta. Isso é um exemplo de vida e que sirva para nós aqui que estamos assistindo e que com certeza você conhece pessoas que também precisam. E esse programa de hoje está se encerrando agora, passou 1 hora voando, viu, Pedro? Está vendo? Passa. Esse nós vamos disponibilizar na rede, na web. Nós vamos colocar o áudio à disposição num site que nós vamos, vai ser no próprio IPAP, nós vamos ter esse vídeo lá no IPAP e nós vamos disponibilizar o áudio através de um mecanismo na internet. Nós vamos informar em breve porque esse programa de hoje é útil para muitas pessoas, então nós não podemos restringi-lo. Então, a partir da semana que vem, a partir de amanhã, já é sexta-feira, vocês vão poder ter esse acesso. Pedro, muitíssimo obrigado por mais uma vez atender o nosso convite. Eu gostaria que você fizesse a sua consideração final, dando um recado para o nosso telespectador. Bem, primeiro eu quero agradecer a você, como nós te conhecemos carinhosamente grego, o Eustáquio, né? E agradecer também a presença dessa simpatia chamada Alvin, que é o teu ouvinte, o teu vidente permanente aqui que vê o teu programa, e que eu gostei muito de conversar com ele antes do programa. Eu quero também realmente agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que hoje eu seja uma pessoa melhor e mais feliz, porque eu sempre digo que eu já rasguei o diploma de pobre e de sofredor, e não pretendo pô-lo na parede. Mas eu quero dizer para vocês todos, se o Grisa conseguiu, se o Pedrinho conseguiu, por que eu não posso conseguir? Então nós todos, e eu diria assim hoje, uma mensagem especial, se tivermos pessoas de limitação visual nos ouvindo, eu quero dar um abraço especial para aqueles que têm uma limitação visual como eu porque hoje o Alvin me perguntava, você me enxerga? Não. Hoje eu só tenho percepção lateral, vejo os vultos dos dois lados da minha vista, dos meus olhos, mas eu quero dizer a vocês, a vida é muito bela. Vamos eliminar a violência para a gente descobrir quanto tem de bonito neste planeta. Porque, quando eu comecei a estudar tudo isso cientificamente, eu fiquei mais fã do Criador do Universo e do próprio Jesus de Nazaré. Então, porque eles apresentaram as verdades. E eu estou em busca da verdade sempre. E existem verdades absolutas, sim. Muito obrigado. Boa noite. Um grande abraço e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.